E essa história é de barca no Flamengo envolvendo 4 jogadores. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças, renovação de contrato de jogador importante no Flamengo, muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que o Flamengo passará por uma barca com 4 jogadores na metade da temporada. Quero explicar em detalhes essa história, com contornos diferentes para cada um dos atletas. O primeiro deles, Everton Cebolinha, tem contrato apenas até dezembro. Havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Ou seja, na metade do ano o Flamengo vai ter a última chance de fazer algum dinheiro com o atleta. E se conseguir vendê-lo em julho ou agosto, o Flamengo ainda economiza o salário de 1,5 milhão de reais por mês até dezembro. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está à procura, em busca de propostas pelo Cebolinha. Se elas aparecerem, o jogador será negociado. Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto do Flamengo e com propostas recusadas na janela de julho do ano passado e de janeiro desse ano. O Flamengo entende que precisa respeitar os processos e também o sonho do Léo Ortiz em atuar num grande do futebol europeu. Se existir uma proposta boa, o Flamengo concede essa ideia de negociar o atleta e a partir daí poderia ter Danilo ou Vitão para substituí-lo na condição de titular, com a zaga sendo formada por Léo Pereira e Danilo ou Léo Pereira e Vitão. O Wallace vive uma situação meio diferente. Atleta que quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas que não conseguiu se firmar desde sua permanência. Existe a possibilidade de o Red Bull Bragantino estreitar a relação e fazer uma nova proposta na metade do ano, se essa proposta chegar, a tendência é que o negócio saia. Para completar, Everton Araújo, que virou titular absoluto e peça importantíssima do time de Leonardo Jardim. Em caso de proposta excelente, deve haver acordo, até porque o Flamengo, mesmo arrecadando bastante, como nunca um clube brasileiro na história, na temporada passada foram 2 bilhões e 100 milhões de reais, vai haver a necessidade de uma enorme venda na atual temporada. E há dentro do Flamengo a impressão de que o Everton Araújo pode ser esse cara, jogador monitorado por vários grandes clubes do futebol europeu, entre eles o poderoso Real Madrid. E o Flamengo anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Bruno Henrique, centroavante atacante, que também pode jogar como centroavante, cujo vínculo se encerrava em 31 de dezembro desse ano. O novo contrato se encerra em dezembro de 2027 e o Flamengo consegue atender a uma vontade do Bruno, jogador desde 2019 no clube, super empenhado para ter seu vínculo prorrogado. Quero registrar que quando acabar o novo contrato, Bruno Henrique terá 36 anos de idade e ele faz aniversário justamente em dezembro. Só para completar, desde que foi contratado do Santos em 2019, foram 18 títulos conquistados, sendo 3 Libertadores, 3 brasileiros, 6 campeonatos estaduais, 2 Copas do Brasil, além da Recopa e mais 3 Supercopas. Números de Bruno Henrique com a camisa do Flamengo: 359 jogos, 114 gols, além de 59 assistências. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que trabalha com o Bruno Henrique. Essa pessoa afirmou que o Bruno tinha convites de outros clubes, mas desde o princípio trabalhou somente com a ideia da prorrogação do contrato com o rubro-negro. Nicola, você acha que o Pedro tem chance de ir para a Copa? A pergunta do Josué Barbosa tem até sentido, à medida em que algumas lesões têm acontecido com atacantes da seleção, e hoje o Carlo Ancelotti esteve lá no Maracanã para assistir ao Flamengo 2, Vasco 2, em que o Pedro faz um gol e sofre o pênalti do outro gol, marcado pelo Jorginho, né? O problema do Pedro é que os caras que estão se machucando não são da posição dele, né? O Rodrigo não joga nessa função, o Estevão não joga nessa função, o Igor Thiago, o Hendrick, o João Pedro estão todos à disposição, né? Nicola, Pedro matador, se o Brasil quiser ter chance de ganhar a Copa, precisa convocá-lo. Acho o Pedro em cenário sul-americano espetacular, gigante, brilhante, cara, é espetacular ter o Pedro, vai assistir ao Pedro em campo. Eu só temo que a nossa realidade do futebol brasileiro acabe por nos iludir. Vou citar o exemplo do Igor Jesus, que no Brasil também ia muito bem com a camisa do Botafogo, não tão bem quanto o Pedro está indo, né? Mas ia bem.
E ele vai para o Nottingham Forest e ele fala, ele dá uma entrevista, acho que para a ESPN, e fala, meu, o nível é muito diferente, cara. O nível de enfrentamento, a força dos zagueiros, a capacidade física e mais, o tempo de reação. Você tem muito pouco tempo para tomar sua decisão. No Brasil você recebe, pensa, que você tem uma fração de segundo para tomar decisão. Se você demorar, os caras te marcam, te batem, roubam a tua bola. Enfim, eu acho que fazer sucesso no futebol brasileiro sempre precisa ser, não subvalorizado, mas precisa ser redimensionado. Alguém que faz muito sucesso na Premier League, na minha opinião, merece mais valor do que alguém que faz muito sucesso no futebol brasileiro. Porque eu acho que o nível de enfrentamento lá é muito melhor, tá? Vamos lá, galera. Eu tô vendo aí a repercussão do empate do Flamengo com o Vasco e parece que para muitos torcedores o Flamengo não vence a 9 jogos. Mas vamos recordar, o Flamengo vem de 7 vitórias seguidas e 2 empates. Empate esse contra o Estudiantes, que o Flamengo jogou bem, atuando na Argentina, mesmo poupando alguns titulares, e o empate, aí sim, com gosto de derrota com o Vasco da Gama, repito, pela forma que foi. Se analisar os 90 minutos, o empate foi justo, tá, galera? Porque o Vasco da Gama, dentro do seu plano de jogo, foi melhor que o Flamengo no segundo tempo inteiro, na minha concepção. Inteiro não, mas boa parte do segundo tempo. E no primeiro tempo o Flamengo até foi melhor, só que o Vasco, repito, no seu plano de jogo, eu acho que desempenhou melhor do que o próprio Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo fez 1-0, 2-0, e eu acho que a vitória começou a escapar quando o Jorginho deixou o campo, quando o Jorginho foi substituído. Gente, assistir o Jorginho jogar futebol loco é gostoso demais, ele joga muita bola. E ontem ele comandou o meio-campo do Flamengo. Comandou, jogou muita bola. E quando ele sai, os jogadores que entram não conseguem desempenhar da mesma maneira no meio de campo. O Saúl entrou muito mal, totalmente sem ritmo de jogo. O De La Cruz entrou muito mal, totalmente sem ritmo de jogo. O Bruno Henrique não entrou bem, não vou dizer que ele entrou mal, mas também não entrou bem. O Alacian foi totalmente displicente no lance do segundo gol do Vasco da Gama, quando ele deu um piquezinho para poder marcar. Aquele pique ele foi famoso só para dizer que deu uma corridinha e a bola foi cruzada e o Hugo Moura soube aproveitar. Então, eu acho que ali a vitória começou a escapar. Só que o grande aprendizado que o Leonardo Jardim precisa tirar desse jogo é o seguinte: não dá para fazer ou até mesmo 2-0 e recuar tanto como o time recua. É uma estratégia do Leonardo Jardim desde os tempos de Cruzeiro. Quem acompanhava o Jardim no Cruzeiro era exatamente isso. O Cruzeiro abria 1-0 até 2-0, ainda mais quando era no primeiro tempo, e no segundo tempo as linhas totalmente baixas para, entre aspas, jogar no contra-ataque e aproveitar uma brecha do adversário. O Leonardo Jardim no Flamengo foi a mesma coisa, engraçado. Faltou ao Leonardo Jardim ontem, contra o Vasco da Gama, exatamente aquilo que ele não quer ter nos tempos de Felipe Luiz, quando o Flamengo tinha, que é a posse de bola estéril, segundo ele, né? O Flamengo era para ter ficado com a posse de bola, era para ter comandado o jogo, mas não, quis dar a bola para o Vasco da Gama, deu espaço para o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama soube aproveitar. O grande lance o Flamengo sempre flertou com esse perigo. Uma hora esse flerte ia se tornar namoro, e contra o Vasco da Gama se tornou um namoro. Terrível para o Flamengo, obviamente. Não foi um namoro gostoso, porque tomou 2 gols em 10, 11 minutos. Não dá para ser assim. E o Leonardo Jardim precisa tirar aprendizado disso. Pelo menos ontem, na entrevista coletiva, quem não acompanhou, vou trazer aqui uma declaração dele, pelo menos assumiu esse erro dele, porque ele falou o seguinte sobre o empate: nós tivemos 70 a 75 minutos aceitáveis, depois entregamos o jogo ao adversário, entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar os corredores e eles cruzaram com facilidade. Isso nos prejudicou muito. O Flamengo tem que jogar e deixamos de jogar. Falei isso para os jogadores. Todo mundo é responsável, mas eu sou o grande responsável, porque não consegui colocar no time jogadores que mantivessem o nível de exibição. Guardar resultado é uma coisa muito importante. Pois é, o Flamengo fez 2-0 e não soube guardar o resultado, como ele disse aqui. E ele assumiu o erro, pelo menos isso. Eu gostei disso do Leonardo Jardim. Só que ele precisa aprender com esse erro. Não dá para repetir isso mais. A torcida do Flamengo no Maracanã não aceita isso. E nas redes sociais é exatamente essa crítica que a torcida está fazendo ao Leonardo Jardim. Porque não dá para ele recuar tanto o time. Foi assim contra o Atlético Mineiro, a sorte que na ocasião o Rossi desviou a bola, bateu na trave, quando o Flamengo abriu 1-0, aí depois o Flamengo conseguiu chegar a 2-0. Foi assim agora contra o Vasco conseguiu empate. Então,
que sirva de aprendizado e de lição para o Leonardo Jardim. Não dá para fazer esse tipo de estratégia a mais, ou pelo menos fazer menos, né? Porque a forma como o Flamengo fez ontem contra o Vasco foi feio. Inclusive, o Jardim errou porque ele morreu com uma substituição no jogo. Ele poderia ter colocado Danilo. Por quê? O Vasco da Gama estava jogando bola na área do Flamengo toda hora. Tanto é que os 2 gols que o Flamengo sofreu foram de bola aérea. Inclusive, isso precisa ser dito, Léo Ortiz fez uma partida horrível ontem. Horrível, em todo sentido, dando espaço pro adversário. Bola aérea dele foi terrível ontem. Nossa, foi uma partida pro Léo Ortiz esquecer com a camisa do Flamengo. Foi muito mal. Quem fez uma boa partida foi o Pedro. Inclusive, ele marcou um belo gol. Quem estava lá para assistir no Maracanã, loco, Carlo Ancelotti. Isso é informação. O Pedro tem chance sim de ir para a Copa do Mundo. Ele não está descartado. O que eu posso dizer para vocês é: o Pedro furou a fila de muita gente para a posição de centroavante. Ninguém me falou isso, mas pelo entendimento que eu tive nessa apuração se o Igor Thiago, que hoje é o centroavante escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti, se machucar, o Pedro é o reserva imediato, digamos assim. Se antes o Pedro não tinha nenhuma chance de ir para a Copa do Mundo, agora ele tem chance de ir para a Copa do Mundo. E para quem não sabe, a seleção, qualquer seleção na Copa do Mundo pode fazer mudança na lista por lesão até 24 horas antes da estreia na competição. O Brasil estreia no dia 13 de junho. Então, até dia 12 de junho, a seleção brasileira pode fazer alterações. E a gente já viu de tudo acontecer. Para mim, o caso mais emblemático foi quando o Emerson, volante, estava com a seleção brasileira já numa brincadeira, ele brincando de goleiro, caiu no chão, machucou o braço, e aí foi cortado da seleção, não pôde disputar a Copa do Mundo. Então, galera, o Pedro, e assim, não acho nenhum absurdo, tá? Pedro é jogador de altíssimo nível, para mim é o melhor centroavante do futebol sul-americano, tem nível sim de Europa, embora tenha ido lá para a Fiorentina, tenha ficado poucos meses e voltado para o futebol brasileiro. Um jogador que já disputou a Copa do Mundo e quando foi necessário, bateu o pênalti, converteu o pênalti na disputa de penalidade máxima com a Croácia. Então o Pedro ele não precisa mais se provar para ninguém. Ele teve falta de sorte durante o ciclo, porque quando ele seria titular, acabou machucando o joelho lá na seleção brasileira nos tempos de Dorival Júnior. E quando ele estava na mira do Carlo Ancelotti para ser convocado, e o próprio Carlo Ancelotti disse isso, ele se machucou novamente. Então o Pedro ele não teve muita sorte nesse ciclo, mas qualidade técnica, tática e física, ele está tendo aí nos últimos jogos. Só para vocês terem noção, desde a chegada de Leonardo Jardim, ele é o jogador que mais tem minutos em campo, é o jogador com mais participações em gols. São 10 gols desde a chegada do Leonardo Jardim. E 4 assistências. Pois é. E assim, tá fazer chover dentro de campo, gente. É porque tem vários lances que acabam não sendo gol que a gente pouco fala. Passe de letra, pivô que ele faz. Enfim, eu acho que sim, ele tem potencial para vestir a camisa da seleção brasileira. Confesso que entre ele e o Igor Thiago fico na dúvida, porque o cara tá jogando muita bola na Premier League. Mas isso que eu trouxe aqui é informação, é a cabeça do Carlo Ancelotti. Beleza, galera? Partiu SBT agora, tamo junto e fui!